E aí? Aqui é o Zangado, hoje de Varão Não Apenas Jogar, e os games que eu vou analisar hoje por completo, explicando tudinho, são Left 4 Dead 1, 2, mais DLCs. Então se acomoda, fica confortável, pega seu lanche, mas não exagera, senão vocês vão engordar e vem contigo. Left 4 Dead é um game de gênero survival horror, e bota survival nisso. É em primeira pessoa, de estilo cooperativo. Inicialmente ele foi desenvolvido pela Turtle Rock Studios, e como o game tinha potencial, em 2008 esse estúdio foi adicionado à toda poderosa Valve, e assim passou a utilizar o digníssimo motor gráfico Source. Se você não conhece esse motor gráfico, nunca ouviu falar, assiste o meu vídeo da análise do Orange Box, onde eu falo de vários games da Valve em um só vídeo. Half-Life, Team Fortress, Portal. O vídeo ficou muito bom e eu recomendo para vocês ir lá assistirem. Todos esses games utilizam o mesmo motor gráfico. Eu vou colocar de gameplay ao fundo a imagem da versão beta do primeiro game. Vocês vão ver um monte de coisa ridícula acontecendo, mas é porque era uma versão beta. Quando os personagens principais e inimigos tinham um look e personalidades diferentes. Só para vocês darem uma olhada mesmo, assim. Depois vai entrar a versão definitiva do game. Então vamos começar. Qual que é a história de Left 4 Dead? Left 4 Dead é aquele tipo de jogo que eu já citei aqui em outras situações, que não possui uma história, um enredo bem elaborado, e sim uma justificativa. Quem nunca me ouviu falando isso, o tio explica. Ele tem apenas uma explicação, uma razão para tudo aquilo ali tá acontecendo, sem profundidade, nem nada parecido, mas beleza. Qual que é essa justificativa? O game ele se passa na Pensilvânia, aí tem um surto de vírus. Oh meu Deus, vírus, que coisa inédita. E essa espécie de vírus é conhecido como a gripe verde. Esse vírus ataca o organismo da pessoa, ataca o cérebro e a pessoa perde a razão e acaba se tornando um animal. Sua agressividade se torna constante e incontrolável. Agora vai aquelas informações a mais que o tio Zangado gosta de colocar nos vídeos. O tio Zangado é mais velhinho que vocês, né? E eu sou de um tempo onde os zumbis tinham outro estilo, digamos assim. Então eu vou dar uma aulinha de zumbis. Acho que vocês vão gostar, né não? Então presta atenção. Zumbi significa cadáver animado. E nas primeiras histórias eram corpos que foram reanimados através de bruxaria, com a finalidade de obedecer o seu mestre. O primeiro filme de zumbi foi feito em 1932 e se chamava White Zombie. Não chega a ser um filme assustador como o Nosferatu. O filme do Nosferatu me dá medo até hoje, mano. Se você não conhece ou nunca ouviu falar, vamos adquirir um pouco mais de cultura. É um filme de vampiro feito em 1922. Até tem lenda urbana que diziam que esse Nosferatu era um vampiro de verdade. Esses filmes, tanto White Zombie como Nosferatu, acho que tem eles completo no YouTube para vocês assistirem. Em 1968 saiu o primeiro filme que mudaria o conceito de zumbi. Ele era chamado de A Noite dos Mortos-Vivos. Nesse filme, onde os zumbis ainda surgiam, levantavam por meio de bruxaria, porém agora eles não eram criaturas controláveis. Eles eram lentos, burros e possuíam uma fome eterna por carne humana. No decorrer dos anos, lançaram-se centenas de filmes de zumbis, porque a popularidade deles era absurda, ainda é absurda. E assim foram se adaptando as histórias, onde zumbis passaram a comer cérebro, uma pessoa que era morta por um zumbi se transformava em zumbi, ou uma pessoa depois mudou para uma pessoa sendo mordida por um zumbi já era o suficiente para se transformar em um zumbi. Depois passou a ser, se você enterrasse pessoas junto com animais, essa pessoa também se tornaria um zumbi, até chegar o lance do vírus, onde a mordida do zumbi transmitiria o vírus, e algumas horas depois a pessoa também se tornaria um morto-vivo. Então tiveram muitos filmes: Fome Animal, Cemitério Maldito, A Volta dos Mortos-Vivos, Uma Noite Alucinante. Tio Zangado já viu essas bosta tudo. Como eu disse pra vocês no vídeo da análise do Siren, que é um game de terror que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu filmava com câmera ainda e tal, mas o jogo é muito bom, eu recomendo pra vocês assistirem o vídeo. Eu disse que eu adoro filme trash. Trash é uma definição de filmes de terror antigo. Em 2004 saiu uma versão nova do filme Madrugada dos Mortos. O original foi de 78. Esse filme trouxe uma novidade, do qual Left 4 Dead se inspirou, ou copiou mesmo, o filme inteiro, velho. Os zumbis agora eram um pouco mais espertos, eram capazes de correr mais rápido que os humanos, andavam em hordas, escalavam, saltavam e até mesmo atacavam as pessoas com porrada. A prioridade não era mais morder, a prioridade era matar e depois comer. Esses novos zumbis foram chamados de infectados. É nessa onda que Left vai. Depois dessa mini aulinha de zumbi, que eu acho que vocês curtiram, vamos pro game, né? Quem são os personagens do jogo? Eles são apelidados de sobreviventes. Eles são 4. Bill, que é um veterano do Vietnã, líder do grupo. A coisa linda do pai, a Zoe, que é uma patricinha que tem muitos prêmios em clube de tiro. Ah, lembrando, todos esses personagens foram, obviamente, modelados em cima de pessoas reais. A Zoe foi inspirada na modelo Sonja Kinski. Tá aí a fotinha dela. Delícia, né? Francis,
que é um motoqueiro. Luiz, que é um vendedor de eletroeletrônicos, é o único deles que não tem uma justificativa do porquê que ele sabe atirar bem. Eles são 4 personagens com personalidades diferentes que na vida provavelmente nunca se encontrariam, e se encontrassem, se esbarrassem, provavelmente nunca teriam formado uma amizade. Pela força do destino, eles se encontram e a química rola entre eles. Mesmo para um game com um enredo simples, é bastante forte o carisma e a química entre os personagens. Talvez pela dependência que um do outro tem, assim, de salvar, de andar junto, você acaba desenvolvendo um carisma maior pelos personagens, mas que é fato que eles são carismáticos, os 4, sim, é fato. E lembrando que no game, questão de jogabilidade, não tem diferença nenhuma entre eles. Todos são exatamente iguais em tudo. Os sobreviventes são capazes de pular, subir escada, curar um ao outro com kit médico, e tem um movimento de empurrão. Esse movimento serve para você soltar um amigo que está preso por um infectado especial, ou para empurrar mesmo um inimigo. A história de cada um dos personagens é definida através de 1 ou 2 linhas de texto, cara. Porém, você aprende mais sobre eles jogando o jogo e prestando atenção nos diálogos, porque a cada intervalo de fase e tal, os personagens compartilham histórias, e é nesse momento que você aprende mais. O game é bastante interpretativo, você pode achar vários sites que tentam criar um roteiro hollywoodiano para cada acontecimento do game, porque nas fases existem mensagens na parede, e a partir destas mensagens é interpretada uma história do que teria acontecido ali antes de vocês chegarem. O gráfico do jogo, como eu já havia dito, bem no início, usa o motor gráfico Source. Então, mesmo para 2008, quando foi lançado, não era top. E os Graphic Horrors, o que eu já falei sobre esse tipo de gamer na saga do Battlefield, para quem não assistiu ainda, assiste lá. Graphic Horrors são as vadias do gráfico, são gamers que jogam games com gráficos tops. Se o jogo não tiver gráfico, ele não joga. Bom, foda-se, azar o deles de perder um jogo desse, né? O gráfico nunca foi top, era até melhor assim, porque o game contém um número excessivo de inimigos na tela. Então fica mais fácil de se poder jogar em um PC sem exigir demais da máquina. O game ele possui uma CG que mostra 2 semanas depois da primeira infestação. Tudo que o game oferece acontece nesse vídeo, cara, é incrível. Vamos falar dos infectados. Existem os comuns, por exemplo, se eu tivesse no universo de Left 4 Dead e fosse exposto ao vírus, eu me tornaria um infectado comum, um zumbi maratonista. Mas o diferencial do game é o que? São os infectados especiais. E quem são eles? O primeiro deles que eu vou falar é o Hunter. Ele usa um moletom esportivo, justificando que talvez ele seja um atleta que foi exposto ao vírus e desenvolveu ainda mais suas habilidades. Ele emite um som como se fosse uma pantera e é capaz de escalar com muita velocidade. Salta a longas distâncias, como se fosse um gato. Seu ataque especial é uma investida certeira. Quando ele acerta, o sobrevivente não consegue reagir mais, tendo que ser salvo por outro. Do contrário, já era. Tanque é o grandalhão. Tipo, são os fisiculturistas que possuem grande quantidade de anabolizante no corpo. Olha o Guilherme Gamer. Se bem que hoje em dia ele tá mais pra boomer, né? Mas piadinhas à parte, esse anabolizante em contato com o vírus gerou esse tipo de infectado. Ele é capaz de arremessar carros para cima de sobreviventes, e cada soco dele arremessa o sobrevivente muito longe. A caixa de HP dele é gigantesca. Boomer são pessoas obesas, tipo o Léo da CJBR. O HP dele é o menor de todos, mas em seu estômago tem um líquido que serve como feromônio para os infectados comuns. Ele é capaz de vomitar esse líquido, atraindo a horda para o indivíduo vomitado, né? E quando ele morre, toda aquela concentração, todo aquele líquido que ele tem naquela pança linda dele, obviamente explode e sai pregando todo mundo que estiver perto. Todo mundo que esbarrar nessa gosma, a horda vai pra cima. Ah, e a pessoa também fica com a visão turva quando a gosma ataca, pra fuder ainda mais. A bruxa, né, são as meninas que eram anoréxicas. Elas ficam chorando o tempo inteiro e são pacíficas, a não ser que você as irrite. Elas são extremamente sensíveis à luz, então iluminá-las com a lanterna as enfurece fácil. Ela possui um ataque que nocauteia o sobrevivente na hora e zera a caixa de HP. Independente se o cara tá 100%, o cara é nocauteado com o primeiro ataque dela. Smoker. Éramos fumantes. O câncer no pulmão reagiu com o vírus e surgiu os smokers. Ele vive emitindo um barulho de tosse. Ele solta uma língua gigante de uma distância muito grande, prendendo o sobrevivente para outro infectado atacar ou ele mesmo. Depois que o sobrevivente é capturado pela língua do smoker, só sendo salvo por outro para escapar. Quando ele morre, ele é como se fosse uma bomba de fumaça. Estoura, fica tudo preto e todo mundo começa a tossir e a visão fica escurecida por 1 segundo de quem estiver próximo. Vocês viram que os infectados especiais possuem características próprias. Por que isso? Porque Left 4 Dead, apesar de ter a opção de jogar em split screen offline, ele é um game desenvolvido para se jogar 100% online, em modo versus.
passando pelas fases, uma rodada com os 4 sobreviventes e uma rodada com os infectados. E depois na mesma fase inverte, fazendo assim uma pontuação. E assim ao decorrer daquela campanha que tem o número de capítulos, no final são somados esses pontos e a equipe que tiver maior pontuação vence. A disputa é sempre pau a pau. Vence o time que tem o melhor trabalho em equipe. Left, cara, não se joga correndo, não se joga sozinho, se joga juntos, cara. Todos andando juntos, olhando para as direções diferentes como sobreviventes. E como infectado, você assume aleatoriamente cada infectado especial, com exceção da bruxa, ela não é jogável. Também é necessário o trabalho em equipe dos infectados. Se você virar um infectado Hunter e for pra cima dos caras, não adianta, você vai morrer muito rápido. Tem que atacar em equipe, 2 Hunters, um Boomer, tudo ao mesmo tempo. É bem melhor para poder fazer um combo violento. Com os sobreviventes você deve passar por todo o cenário até chegar à safe house, a sala segura. E óbvio que os infectados vão tentar impedi-los de chegar até lá, tentar matá-los. Os infectados comuns também não são jogáveis, mas devem ser utilizados através da manipulação. Se você é um Boomer, vomita num dos caras e tenta morrer entre os 4, porque aí todos eles vão ficar com a visão turva e todos eles vão ser atacados ao mesmo tempo pela horda. É a hora dos Hunters entrar em ação e Smokers. Constantemente os sobreviventes trocam informações durante as batalhas, gritam Smoker, atrás de você, entre outras coisas. A trilha sonora do game, o game não toca música. Toca uma música ou outra na tela de menu e tal. Na verdade, ele é um game silencioso e é fundamental esse silêncio. Por quê? Porque você precisa valorizar mais a sua audição no jogo. Porque cada infectado emite um barulho de Boomer, Smoker, Hunter, Witcher. Então você decora esse barulho e aí você sabe identificar qual infectado está próximo a cada distância, sacou? Por isso que é silencioso o game. O único infectado que tem uma musiquinha é tipo o tanque. O tanque, quando ele vai surgir, toca uma música que realmente arrepia e dá gelo em todo mundo, que o tanque tá vindo, então o bicho vai pegar, fudeu geral. A movimentação e física do jogo são super bem feitos, é claro, eu já disse que eles usam o motor gráfico Source, então qual é a surpresa? No game a gente conta com um arsenal bem interessante de armas, as pistolas possuem munição infinita, e a gente tem também o coquetel molotov e uma pipe bomb, que é uma bomba que emite um bip, atraindo os infectados e assim explode todos eles. A ambientação do jogo é urbana, em noites macabras, forçando você a utilizar a lanterna praticamente o tempo inteiro, em ruas completamente infestadas de infectados. E como os protagonistas estão em constante fuga, isso vai levando eles para fora da cidade. Left 4 Dead jogando sozinho, acompanhado de bots, é legalzinho. Entediante ele jamais é, porque o game é frenético demais. Mas jogando com os amigos, ou com amigos em uma campanha versus, o game é muito foda, é muito divertido. O que realmente falta para Left 4 Dead seria uma campanha com história, personagens e tal. Deixa o multiplayer exatamente como está, mas tivesse um acréscimo de enredo. Eu digo isso para ficar um game ainda mais completo, né? O game se saiu muito bem nas reviews, teve média 9 de aprovação e vendeu até o ano passado 11 milhões de unidades. É foda ou não é? É foda, né? Então bora pro próximo. Em 2009 foi lançado Left 4 Dead 2, um ano após o primeiro, pro 360 e PC. O game acabou sendo recebido inicialmente, cara, com paus e pedras. Os fãs estavam revoltadíssimos. Por quê? Seguinte, o game usaria ainda o mesmo motor gráfico, certo? E pelas imagens que estavam sendo lançadas inicialmente, seria praticamente o mesmo jogo, com umas pinceladas gráficas. Os personagens eram diferentes, então era essa impressão inicial que o game passava. Então em fóruns especializados e oficial, foram bombardeados com mensagens de ódio e de xingamento, xingando a Valve de mercenária e tal. A Valve, muito cordial, ela decidiu chamar os cabeças, entre aspas, dessa revolta toda e deixou eles testarem o game em primeira mão. E após eles jogarem, eles viram que visualmente o game poderia ser parecido, porém não era o mesmo. O game trazia muitas novidades e não era cabível ele ser vendido como DLC. O game ele foi vendido muito barato ainda por cima, a preço de DLC. Então agradou ainda mais. Todo aquele ódio que os fãs sentiram apaziguou. Não? Qual era a história do Left 4 Dead 2? A história é a mesma coisa, A única coisa que muda é a cidade dos personagens. O game ele começa na savana, depois passa para Geórgia, Nova Orleans e fecha em Louisiana. E quem são os novos sobreviventes? A gente tem Coach, que significa treinador. É um treinador de futebol americano de colégio e é um clone do tio Phil, lá do Maluco do Pedaço, né, seriado do Will Smith. O porquê que o tio Phil é foda no tiro também não é explicado, e ele é o líder do grupo. Rochelle, que não é a mãe do Chris,
ela é a repórter de uma rede de TV e não explica também por que ela é boa em tiro. Alice, que foi inspirado em mim, é meu clone. Tô zoando. Mas o Alice é igualzinho eu. Ele é um caipira mecânico, com sotaque e tudo. Sem dúvida, é um dos personagens mais carismáticos da franquia Left 4 Dead. Ele concorreu a personagem do ano do Video Game Awards, mas não venceu. E por último, é o Nick, que ele é um viciado em jogatina de Las Vegas. Nesse fator personagens, o game deu uma caída grande, cara. Porque o único personagem convincente e carismático do Left 4 Dead 2 é o Alice. Ele fala mais do que a boca, e sempre quando vai ter diálogos no decorrer do game, geralmente esses diálogos são protagonizados pelo Alice com as suas histórias longas, do qual não tem sentido nenhum e não são apropriados para aquela situação. Então geralmente você vai ouvir os outros sobreviventes dizendo: cala a boca, Alice, cala a boca, Alice. A química entre os personagens também é muito fraca. E nos infectados especiais foram mantidos todos do primeiro e houve um acréscimo de alguns novos. Quem são eles? Spitter é uma mulher horrorosa, velho, que cospe uma espécie de ácido. Esse ácido ele cai no chão e os sobreviventes que estiverem em cima tomarão dano. O que ela era antes de se tornar infectada não dá pra saber. Eu vou interpretar. Ela provavelmente devia ter um problema estomacal, uma doença gástrica, que em contato com o vírus acabou a deixando assim. Isso é só uma suposição. Como dizia o Chaves, é só um supositório. Ela é rápida e o cuspe dela pode ser lançado de muito longe, velho. Tem o Jockey. Talvez seja um cara anãozinho antes de se tornar infectado. Ele possui uma corcunda e fica dando uma risada insana. Tem algumas pessoas que confundem o nome dele, achando que pela risada o nome dele é Joker. Não, o nome dele é Jockey. O golpe dele é montar no sobrevivente e o afastar para os demais para ser atacado pelos infectados ou para se jogar em abismo, matando o cara na hora. Tem o Charger. Pela foto do Charger que eu coloquei, você já deve estar pensando: ah, os banheiros, hein, cara, esse banheiro. Nossa, se fosse isso, ia ter mais Charger que infectado comum no mundo, né? Mas não é porque ele é punheteiro, e sim porque ele era um deficiente físico. Vocês já devem ter visto pessoas na rua, na TV, na internet, que tem má formação, onde o braço não desenvolve, uma perna não desenvolve, fica pequenininho. Essas pessoas em contato com o vírus se tornaram Chargers. Ele emite um som como se fosse um touro e atropela, arremessando para muito longe os sobreviventes. E segura um deles e fica arremessando no chão, assim, esmagando, com o braço gigante, lógico. Ele é o único dos infectados que não tem como você salvar o sobrevivente empurrando. Você precisa matar o Charger, do contrário ele não solta o sobrevivente. O acréscimo desses três personagens gerou uma variedade muito maior na estratégia para com o time dos infectados, aumentando assim ainda mais a dificuldade de sucesso dos sobreviventes, né, para todos eles continuarem vivos ao final da fase. O Boomer ganhou uma versão mulher, é a mesma coisa, só que é mulher, linda e maravilhosa. E a Witcher tem uma versão dela que fica andando, ela fica andando e choramingando. Essa versão ela é mais tolerante que a Witcher sentada. Tanto quanto uma iluminada sem querer ou um dano sem querer, ela é muito mais tolerante que a Witcher sentada. Outra novidade que tem no game é a mutilação dos infectados. Agora quando você atira, pernas, braços e cabeça são arrancados. A ambientação do jogo é ainda assim maioria urbana, passando por fazenda, etc. E a novidade é que agora tem cenários que se passam de dia e também tem chuva intensa. Foram acrescentados novos itens e armas brancas. Você pode pegar espadas, motosserras e outros itens que não são feitos para lutar, meio Dead Rising, né? Se você não conhece Dead Rising, eu fiz análise do Dead Rising, também tem no canal. Se você não conhece, é um game do gênero de matar zumbi e tal. Tem análise no canal. E agora também tem um recipiente chamado Vômito de Boomer. Você arremessa em algum inimigo e a horda de zumbis atacam aquela pessoa ou infectado que foi alvo do seu vômito. Tem também a adrenalina, que você aplica em si mesmo e te deixa mais rápido por um determinado tempo. Agora, além da mochila médica, você pode optar por carregar um desfibrilador, que serve para ressuscitar caso o companheiro seu morra. A campanha continuou sem história, o modo verso continuou no mesmo estilo, lógico, agora com mais estratégias, e surgiu um modo pesquisa, que é uma parte pequena do mapa, é um mapa fechado. No meio tem uma espécie de gerador e os outros precisam coletar uns galões de combustível e abastecer esse gerador. É óbvio que os infectados vão ficar vindo para tentar impedir. O game ainda ficou mais difícil e frenético que o primeiro, com cenários ainda melhores também, e a pincelada gráfica, né? O pecado do game, pra mim, é que ele ainda continua sem campanha, sem história. E o outro pecado, que foi ainda mais grave, foi o fato de ter trocado os personagens. Mas enfim, o game ainda se saiu bem nas reviews e agradou bastante. Então, bora pro próximo.
Em 2010 saiu uma DLC chamada Left 4 Dead: O Sacrifício. Foi lançado um HQ desse jogo. Tem 4 capítulos. Cada um deles é protagonizado por um sobrevivente do primeiro Left 4 Dead. O capítulo 1 é o Luis, o segundo é a Zoe, o terceiro é o Francis e fecha com o Bill. Eu poderia perfeitamente explicar a história do HQ para vocês, porém, eu vou deixar vocês procurarem e darem uma lida, porque realmente merece. O Tio Zangado tá estimulando a leitura de vocês. Detalhe, o gibi é gratuito, então você encontra no site da Valve. Vai lá e baixa, velho. O game, você joga com os sobreviventes do Left 4 Dead 2. Você encontra os personagens do 1, rola um diálogo entre eles e o Ellis, ele se apaixona pela Zoe, amor à primeira vista. Ele diz que ela é um anjo que pousou na vida dele, um anjo que ele nunca tinha visto uma mulher tão linda na vida dele, e ele fica comentando sobre ela o game inteiro, cara. A Valve anunciou que nesse DLC, um dos sobreviventes do primeiro game ia falecer. Pela lógica, né, de filmes de terror, que o cara negro sempre morre, as piadas do tipo Hip Lewis não pararam, obviamente. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, quem morre por seus companheiros é o Bill. Ele luta sozinho contra 3 tanques, enquanto os demais fugiam. Eu justifico pra vocês a morte do Bill. Novamente, uma teoria minha. O ator, né, o cara que serviu de molde pra construção do personagem Bill, que também dublou o personagem, ele teve problemas na justiça. Ele acabou sendo preso, teve um surto, saiu, trocou tiro com a polícia e tal. Então a Valve, pra não ter que mais se envolver com esse cara ou trocar o ator que interpretava, o dublador, e as pessoas iam acabar reclamando, resolveram matar o personagem. Eu acho que aconteceu isso. Então o Bill acabou morrendo, mas morreu como herói. O estilo do game foi mais semelhante ao do Left 4 Dead 1, escuro e sombrio, e não teve nenhuma novidade assim, mas é essencial para os fãs do Left jogarem, para vocês verem o desfecho da história do Bill. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muita informação no vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre Left 4 Dead e sobre zumbis também. Esse vídeo está no estilo saga, mas não chega a ser uma saga. Um game, para ser uma saga, ele tem que ter mais de 3 games. Até 3 ele é uma trilogia, depois de 3 ele passa a ser uma saga. Como Left 4 Dead só tem oficialmente 2 games mais DLCs, então ele não chega a ser uma saga. Esse vídeo, como vocês devem ter percebido, deu bastante trabalho para ser feito. Então eu peço nesses casos que vocês reconheçam o meu esforço, que avaliem o vídeo. Avaliem o vídeo, por favor. E se possível, favoritem, para poder dar uma ajuda na divulgação. Se você tem um amigo que nem é gamer, mas gosta de zumbi, passa esse vídeo para ele assistir, divulga, para dar uma força, porque eu vou saber que vocês realmente valorizam esses vídeos que dão mais trabalho ainda. Tipo, os vídeos que dão trabalho, beleza, mas esses que dão mais trabalho, eu peço uma colaboração de vocês, para vocês que ajudem a divulgar o vídeo. Se possível, né? Left 4 Dead é um game legal de se jogar sozinho, mas é incrível, excepcional de se jogar online. Muito, muito divertido de se jogar com os amigos. Beleza? Então é uma franquia que realmente vale sim a pena jogar. E estamos aqui na espera de um possível Left 4 Dead 3. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre, né? Beleza? Então, valeu, falou e até mais.